Shalom, forte abraço meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo para falar da palavra do Criador. E o que eu quero falar com vocês aqui é uma coisa muito importante. Aliás, toda a escritura é importante, né? Mas existem coisas que nos tocam mais a cada dia, né? E isso é importante. O povo que se chama pelo meu nome. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vamos procurar entender aqui, porque aqui tem uma mensagem muito forte, muito abrangente e que vai fundo no coração e na alma. Prestem atenção. Depois do grande esforço do povo de Israel na edificação do templo em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos apareceu ao rei e lhe deu as condições para que a sua presença permanecesse naquele lugar. Mais do que construírem um templo, o povo que se chama pelo seu nome deveria edificar as suas próprias vidas diante do Senhor. Ok? Então, o rei construiu o templo. Rei Salomão, né? Construiu o templo, mas isso não era o suficiente. Existia uma regra que o Criador passou para ele. Uma regra para que o Criador estivesse presente ali, o povo tinha que fazer sua parte. Existia uma regra de convívio, uma regra de vida de cada um do povo e do próprio rei. Ok? Então, é o que eu falo, você crer em Deus é uma coisa, você obedecer ao Criador é outra. A regra está escrita já, é a regra de vida, que é a Escritura Sagrada. É uma regra de vida que o Criador nos deu. É essa regra que conduz os nossos passos, nossos pensamentos, palavras, sentimentos. Então, é através do estudo da Escritura que você toma conhecimento de tudo que o Criador determina para todos nós. Ok? Isso aí é o que condiciona. O Criador dá essa condição para que ele habite no seu coração. Todos nós dizemos, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Como disse o próprio Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus onde habita o Criador. Então, está dentro de vós, dentro de cada um de nós. Mas para que o Criador esteja habitando dentro de cada um de nós, existem as regras estabelecidas pelo Criador. É uma regra de santificação de vida, de mudança. Ok? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Para obtermos um melhor entendimento dessa passagem, nós temos que entender o seu contexto. O povo de Israel estava sob o comando do rei Salomão, ou Shlomo, no hebraico, né? Que enfim conseguiu erguer o templo do Senhor em Jerusalém. Todo o envolvimento do rei e mobilização do povo teve um propósito: fazer a vontade de Deus. Depois da construção, dedicação e a consagração do templo, o que gerou grande júbilo em Israel. O Senhor apareceu ao rei e respondeu à sua oração. O rei fez uma oração a Deus, para que Deus habitasse ali, estivesse ali com Israel, e para que todos orassem ali e fossem ouvidos. Deus falou: eu vou atender tudo que você está pedindo. Mas existe essa condição aqui, ó. Tá bom? Deus não faz nada aleatoriamente. Existem regras para tudo. Lembra na construção do templo? Olha, faça uma cortina assim, assim, assim. Olha, põe uma divisória assim, assim, assim. Deus é organizado em tudo que ele faz. Deus expressa a sua vontade em habitar no meio do seu povo. Ele aceita a oferta e o esforço do povo de Israel na construção do templo. Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. O Senhor fala a Salomão
demonstrando o seu desejo em abençoar e proteger o seu povo. Mas a permanência de sua presença exigiria total dedicação. Está aí uma condição. A ele uma mudança de velhos hábitos, como foi colocado na passagem de 2 Crônicas 7,14. Compreendeu? Você quer ser realmente um templo do Espírito Santo, um templo de Deus? Então existem regras. E uma delas é uma completa mudança de vida, de pensamentos, de tudo, em todos os sentidos. Isso é santificação. O que é santificação? Separação. Você vai estar separado dos maus costumes do mundo. O nosso Deus é verdadeiro e reto. Ele deixa claro os 3 pontos necessários para que a sua cobertura permaneça sobre o seu povo. Reconhecimento, olha bem, guarde bem isso. Reconhecimento da sua grandeza, buscar sua presença e converter-se dos seus maus caminhos. Exige uma mudança de vida de cada um de nós. Se o meu povo se humilhar e orar, um povo que se humilha, tem noção da sua fragilidade e reconhece a soberania de Deus. Não adianta ter recursos, ter um grande exército e deter toda a tecnologia. Um povo ou um líder que não reconhece o poder de Deus está sujeito à queda. Lembremos o que aconteceu com o Egito. Deus é todo-poderoso, é Ele, o único todo-poderoso. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Está em Tiago, capítulo 4, versos de 9 a 10. Um povo que se humilha diante de Deus é exaltado por Ele. Se humilhar é se esvaziar do orgulho, tirar o seu orgulho, que é o ego, né? Tirar fora o ego, certo? É deixar de confiar na própria força. Dentro desse parâmetro, a oração é um exercício de quebrantamento para entrarmos na presença do Criador. Quando estamos com o coração contrito na presença de Deus, a vaidade é repelida e a nossa atenção está voltada em apenas buscar o essencial. O que é essencial para nós? A presença de Deus. A presença de Deus. Se o meu povo buscar a minha face, buscar a face de Deus, é ter um maior relacionamento com Ele. Buscar é se esforçar, é ter iniciativa. Um povo que crê no Senhor não pode ficar apenas aguardando que Deus lute em seu favor de maneira descompromissada. Não, nós temos um compromisso com o Criador. Temos um Deus vivo que quer se relacionar com o seu povo. Então, Deus quer habitar no nosso coração, na nossa vida. Ele quer fazer parte. Mas para isso, nós precisamos santificar-nos. Precisamos nos separar das coisas imundas do mundo. Viver uma vida santificada significa uma vida separada do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Olha a promessa do Criador. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, de 12 a 13. Buscar a Deus requer comunhão, esforço e dedicação a Ele. Esses são alguns dos fatores que sinalizam o nosso compromisso com Deus. Uma coisa é certa: Deus se compromete por aquele que tem compromisso com Ele. Então você quer, é como diz o texto, né, que fala, né?
Achegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. É o Criador falando. Então, você quer que Deus tenha um compromisso com você? Então assuma um compromisso com Ele. Cada dia buscamos mais a Deus, nos tornamos íntimos dEle e mais íntegros. E o meio de buscar esta comunhão com o Criador vem por ler e ouvir a sua palavra. Lembra? A fé vem do ouvir e ouvir a palavra do Criador. Quando você lê, porque muitas pessoas falam, mas eu estou lendo. Quando você lê, lembra que eu falei isso aí? Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê e estuda a Escritura, é Deus falando com você. Ali é a palavra do Criador. Então é a boca do Criador falando com você. Tá certo? E o meio de buscar esta comunhão com Deus vem por ler e ouvir a sua palavra, colocando a fé em ação na oração. Se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos, olha que lindo isso, a consequência de quem busca a Deus de verdade é se converter dos seus retos caminhos. Quando conhecemos os caminhos do Senhor, nós podemos discernir o que pode nos afastar dele. Você passa a conhecer o que é bom e o que é ruim. O que é ruim te afasta do Criador, né? Se manter em fé é consequência da submissão e da busca à face do Eterno. Os maus caminhos nos tornam vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo. Identificar o que nos afasta de Deus é amadurecer o nosso relacionamento com Ele. É preciso que você conheça aquilo que desagrada o Criador para que você não pratique. Isso é um amadurecimento, um crescimento espiritual. Afastem-se de toda forma do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Se afastar dos maus caminhos é também abandonar as velhas práticas, é viver na novidade das boas novas do Criador. Quando largamos tudo o que nos afasta de Deus, estamos nos esforçando e buscando a Ele. Se converter é literalmente se afastar dos maus caminhos e alinhar-se aos caminhos do Senhor. Feito esta escolha, a permanência do Criador na presença dele se dá em identificar as armadilhas que possam nos afastar da sua cobertura e seguir em frente, ouvindo a sua voz. Ele cura e liberta o seu povo. Tudo isso traz como consequência cura, libertação. Deus é fiel. Ele não é homem para mentir. Deus age no povo que coloca os seus joelhos no chão, se humilha e se afasta dos maus caminhos. Onde Deus habita a cura, a libertação. Devemos estar sempre atentos para que Ele possa estar agindo em nosso meio. Cada um examinando a si próprio, examine-se a si próprio, né? Exortando uns aos outros em amor, para que todos possam crescer em espírito e em verdade. Como é feliz a nação que tem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que o escolheu para lhe pertencer. Está em Salmo 33:12. Um povo que tem Deus como seu líder, faz uma escolha sábia, e o povo que age segundo a escolha, colhe os frutos da benevolência do Senhor. Temos grandes exemplos na palavra de Deus, de povos que se sujeitaram ao Senhor e foram abençoados de maneira inimaginável. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separado, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Aonde está? 1 Pedro, capítulo 9, verso 8. Os salvos fazem parte do povo que se chama pelo seu nome. Por que eu digo salvo? Porque aquele que anda dentro da palavra do Criador também participa das suas promessas, ok? Quando aceitamos o nosso Deus dirigindo nossa vida, passamos a fazer parte dessa nação poderosa contra quem as portas do inferno não podem resistir. Como povo santo separado, devemos nos esforçar, orando e adorando, jejuando, para que Deus possa operar ainda mais e maravilhosas coisas acontecerão no nosso meio. Quer uma mudança de vida? Quer se transformar? Então se consagre ao Criador. Estude a palavra. Siga as regras do Criador. A Escritura é uma regra de vida. Você quer ser o templo do Espírito Santo? Existe regra para isso. Você precisa se santificar. Se você se santificar, com certeza Deus vai morar dentro do seu coração, da sua vida. E cada dia você crescerá mais espiritualmente. E cada dia você será mais cuidadoso em tudo que for falar, ver, ler, ouvir, andar. Você prestará mais atenção e falar: isso não agrada o meu Deus, eu não vou fazer. Eu não vou andar aqui, eu não vou praticar tal coisa, não vou ouvir tal coisa, porque essas coisas desagradam o meu Deus. Se o meu Deus habita no meu coração, o meu Senhor habita no meu coração, eu não vou trazer coisas imundas para a minha vida, para os meus olhos, minha boca, meus ouvidos. Então as regras do Criador, qual é? A principal, santificação, para que o Criador habite em nós e sermos um grande templo. Você construiu esse templo, santifica, consagra ele para o Criador. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, conceda paz, alegria a todos nós e que estejamos todos unidos, coesos na palavra do Criador. Estude. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, você não vai perecer. Conheça a fundo a Escritura e você vai discernir aquilo que agrada e aquilo que não agrada o Criador. Amém? Shalom, um forte abraço para todos, até o próximo vídeo.